submetida aos diferentes sofrimentos e que ela acreditou que não estava sozinha, o Senhor estava com ela, o Senhor lhe dava a força e o vigor para poder suportar tudo por amor a Ele, por amor à sua igreja, por amor à fé percebida pela graça do batismo. E Lúcia submete-se àqueles grandes três sofrimentos. Primeiro, ser levada para um cordel, a fim de ser abusada sexualmente de todos os homens por ali passassem. Mas quando foram para encaminhá-la ao cordel, o seu corpo tornou-se tão pesado que ninguém conseguia arrastá-lo. Todos os homens que ali se encontravam, até com cordas, tentaram puxá-la, mas não conseguiram. Porque Lúcia, ela estava protegida pelo próprio Espírito Santo de Deus, de quem ela ofereceu o seu coração para ser um verdadeiro templo, uma verdadeira igreja, aonde Deus de fato habita. Não conseguindo dessa forma, Lúcia dá provas novamente da sua fé destemida. Vai ser colocada num determinado lugar da cidade de Siracusa, amarrada e totalmente banhada com resina e óleo, e à sua volta fizeram uma fogueira a fim de incendiarem-a totalmente. Mas o fogo não atingia o corpo de Santa Lúcia. Era uma das mais bem protegida pela graça do próprio
corações atentos, de olhos que se abrem para ver com verdadeiro espírito cristão a situação de tantos irmãos e levar-lhes a resposta imediata ao sofrimento no qual se encontra mergulhado. Não abramos o nosso coração à indiferença, à apatia, ao distanciamento. Saibamos ver nos outros e principalmente os mais sofridos deste mundo a imagem de Cristo sofredor. Intercede por nós, Santa Lúcia, junto a Jesus. Tu que agora cantas eternamente no céu os louvores de Deus, os anjos e todos os santos. Intercede ao Senhor esta fé esclarecida, esta fé celebrada, esta fé testemunhada, esta fé grande e corajosa diante das afrontas e desafios que o mundo nos apresenta, para que não sucumbamos diante dessas dificuldades, mas por verdadeiro espírito de seguidores de Cristo, saibamos